Cara, eu tô no debate público desde 2009. O debate público, ele é cansativo. Às vezes, ele traz uma adrenalina, um conforto, uma expectativa para quem está do outro lado da tela, assistindo, comendo a pipoca, se deliciando com o embate. Mas para quem está ali no debate público, dando a cara a tapa, é cansativo, gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Ainda mais dentro dos âmbitos que eu entrei no debate público, que são escatologia, teontologia e soteriologia, que são os mais complexos e os mais polêmicos, né? Os que mais trazem em si divergências e pessoas extremamente polarizadas, pessoas às vezes radicais demais e etc. e tal. Então é cansativo. Isso que o pastor Marcos falou aí, eu entendo assim, ó, por experiência própria. Lembrando que quem está assistindo aí, que viu eu comentando dos trinitários, já fui trinitário, já ensinei trindade dentro de denominações, certo? Pré-tribulacionismo, já fui pré-tribulacionista, já defendi o pré-tribulacionismo de forma pública, já dei aulas, tá? Sobre o pré-tribulacionismo, dispensacionalismo clássico, revisado, progressivo. Para quem viu eu falando acerca do calvinismo, respeito, tenho vários amigos calvinistas, pessoas que eu gosto, já fui calvinista, já estudei os materiais, já examinei as confissões, aí você tem a Helvética, Gaulesa, o Westminster, os documentos, né, o Sínodo de Dort, as institutas, Louis Berkhoff, e sistemáticas, e já li. Então eu respeito essas pessoas. E essas pessoas precisam entender que isso aqui fica dentro do campo argumentativo e não dentro de âmbitos de tretas pessoais, né? O pastor Marcos, que lida aí diretamente com pessoas na congregação, agora partindo aí para a pergunta, né, igual a gente já comentou aqui na live, que acredita que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Falando do Espírito Santo de Deus, você está falando do Deus, conforme a Bíblia mostra de forma clara. E dentro desse aspecto, pastor Marcos, aqui no Brasil, o pentecostalismo e o neopentecostalismo imperam, e eu respeito os pentecostais e os neopentecostais. E eles têm uma ênfase muito grande na pessoa do Espírito Santo, né? Então, o senhor já pensou como vai ser o embate quando o livro do senhor chegar na audiência pentecostal? Sim, sim. Olha, por mais que não pareça, porque, assim, há claro, exceções, né? Geralmente, de fato, o povo pentecostal não é muito de ler. Mas, por exemplo, eu sou um pentecostal, eu participo de um grupo pentecostal. Agora, o que nós entendemos por pentecostalismo é diferente do que as igrejas entendem hoje em dia. Mas nós nos consideramos pentecostais, né? Não somos de natureza reformada ou clássica, né? E eu, particularmente, não acho que eu teria dificuldades para apresentar o Espírito Santo da forma que é apresentado. Eu acho que é mais difícil entre os reformados. É muito mais difícil. Porque, assim, existem alguns argumentos que estão ali que são muito sólidos em ambos os livros, muito sólidos mesmo. É uma estrutura muito sólida. Para você ter uma ideia, no primeiro livro, são 150 páginas só sobre o Espírito Santo, em média. Pra você ter uma ideia, 150 páginas. Só isso é em média um livro, né? Então, só sobre o Espírito Santo tem essa página, né? Essa quantidade de páginas. E o meu desejo é que as pessoas alcancem, de fato, alcance o conhecimento do que as escrituras estão falando, o conhecimento, o desejo de servir a Deus. E entre os reformados e os pentecostais, eu penso que eu tenho mais dificuldade entre os reformados tendo conhecimento de causa. Primeiro, por três motivos básicos.
né? Falando agora de grupos, né? 3 motivos básicos. O reformado, de forma geral, tá? Tudo existe exceções. E nós não estamos aqui trazendo uma que é dessa forma. De forma geral, os reformados são, de certo, um pouco mais arrogantes, devido a um pouco mais de conhecimento histórico. Então, há um certo conhecimento. No meio pentecostal, por eles não estudarem muito, eles são arrogantes e se acham um pouco superiores. E falam por conhecer muitos, mesmo que tratam mal, assim, coisas que nem às vezes um ímpio trata, mas é igual, desculpa falar isso, é igual assim, você já viu algum calvinista, por exemplo, que não é eleito? Todo calvinista é eleito, pode estar matando, roubando, é eleito, né? O pentecostal, ele tem uma natureza um pouco mais simplória, mas assim, os pentecostais também, quando dão para serem meio diferentes, né? As coisas também não são muito boas, né? Então, como eu disse, há públicos para tudo quanto é lado. Porém, de modo geral, o que eu quero dizer é, de modo geral, os reformados, eles são mais parados. Eles são mais assim, não, nós já temos. E um povo que diz que já tem, ele não aceita mais nada. O pentecostal, ele é mais sedento. E, ao mesmo tempo, ele não é alguém estudado. Então, quando ele pega um alimento sólido, ele diz, rapaz, isso é a palavra mesmo. Olha, isso aqui está aqui, a história está aqui. Então, ele não foi moldado tanto quanto o reformado é moldado dentro daquela visão que eles acham ser coerentes, né? E eu não estou pormenorizando porque eu não quero aqui dizer quem é superior, quem não é, qual classe e qual não é. Eu também sempre faço questão de dizer que nós não estamos generalizando, tal como o pastor Marcos enfatizou aí, não existe generalização da nossa parte. Lógico que nós conhecemos pentecostais aí super inteligentes, né? Por exemplo, o pastor Juliano Fraga, o pastor Ferreirinha, o pastor professor Matheus Rangel, e outros, e outros, e outros, e outros que, infelizmente, a gente comete a injustiça de não lembrar, mas também se lembrasse de todos, ia precisar de muito tempo para falar cada um, né? E sobre o meio reformado, que sequestra aí o título de reformado, digamos assim, né? Porque o reformado não é apenas o calvinista, mas isso é um outro assunto, é um outro contexto, uma outra abordagem, né? Existem pessoas muito boas também, tal como o pastor Marcos deixou claro que não está generalizando, né? Eu tenho amigos de confiança, certo? Que são calvinistas e sabem da minha opinião sobre o calvinismo, e a gente mantém uma amizade, inclusive amigos pessoais, que a gente se conhece pessoalmente, né? Em contrapartida, os xingamentos os xingamentos mais horríveis que eu já recebi foram de calvinistas, e é um direito deles, a liberdade deles, e eu fazer o quê? Eles respeitam a minha liberdade, eu respeito a deles.